Bom dia, boa tarde, tudo bem? Vídeo 21, Itapecerica da Serra, São Paulo. Roteiro de estudo referente à semana 20 a 26 de novembro de 2020. Segunda-feira, 2 aulas de História, 2 Geografia e 2 Educação Socioemocional, com 5 horas relógio. Aula de História, com o tema O início da escrita e os primeiros registros escritos, a cultura do livro e invenção da imprensa. 2 temas a ser trabalhado nessa aula. O objetivo é conhecer o início e os primeiros registros escritos e conhecer e compreender a cultura e a invenção da escrita. O início da escrita. A escrita foi criada de forma independente de várias partes do mundo. Mesopotâmia, Egito e na China. Na cidade de Suméria, de Uruk, foi encontrado os registros mais antigos do mundo. A escrita cuneiforme, ela foi originária do sul da Mesopotâmia, o atual território do Iraque, sendo inventada pelos sumérios. Cada sinal era gravado na argila úmida com a ponta de um estilete, adquirindo formas de cunha. Essa escrita tinha cerca de 2 milhões de signos, apresentando palavras e prefixos radicais. Cerca de 1000 anos depois, no Egito Antigo, surgiu a escrita hieroglífica. Os hieróglifos são desenhos representados por ideias e sons. Naquele tempo, a escrita era dominada por profissionais especializados, os escribas. Os caracteres cuneiformes, suméricos e os hieróglifos antigos estão como exemplos. As ideográficas. Outros exemplos são os caracteres dos povos chineses. Os mais antigos registros conhecidos têm cerca de 3.500 anos, mas as descobertas relatam que sejam mais antigos do que a data mencionada. No início, a escrita chinesa apresentava apenas ideias, sem som. Com o tempo, foram criados sinais fonéticos para apresentar sons da fala, aperfeiçoando o alfabeto. Com base nas escritas mais antigas, foram aperfeiçoando até chegar no alfabeto. E com o tempo, foram criando aí as vogais. O alfabeto foi criado para facilitar a atividade comercial fenícia, que se expandia por todo o mar Mediterrâneo. O alfabeto fenício foi a origem do sistema do alfabeto moderno, como o alfabeto grego, o alfabeto árabe, o alfabeto hebreu e o alfabeto latino. O alfabeto latino e o romano é o sistema de escrita que deram origem à língua portuguesa e várias outras. Johannes Gutenberg, o pai da imprensa. Crianças, vocês sabem quem foi Gutenberg? Em nossa aula de hoje, vocês irão conhecer essa pessoa incrível. Nascido em Mogúncia, Alemanha, em 1396, anos depois de seu nascimento, sua família mudou-se para Estrasburgo, na França, onde viveu por mais de 20 anos. Em 1434, aos 38 anos, Gutenberg já era conhecido como um homem com grandes habilidades mecânicas, proprietário de uma oficina onde ensinava vários ofícios, entre eles talhador de pedra, cortador, polidor de espelho e ourives, profissões daquela época.
Em 1396, quando Johannes Gutenberg nasceu, a impressão eram feitas de carimbos e blocos de madeira, que mal permitia produzir texto. No ano de 1438, Gutenberg associou-se a Andreas para a construção de um misterioso invento. Depois de formada a sociedade, Andreas faleceu e Gutenberg se viu envolvido em problemas jurídicos, pois os irmãos do falecido entraram com uma ação para rever parte do dinheiro investido. E assim foi desfeita a sociedade. Depois desfeita a sociedade, em 1448, Gutenberg voltou para Mogúncia, disposto a recomeçar sua carreira de impressor. Ao voltar para sua cidade onde nasceu, Gutenberg conheceu um rico joalheiro, Johann Fuster, que financiou o projeto de sua nova oficina. Essa sociedade foi dissolvida há alguns anos, a qual Fuster moveu uma ação exigindo a devolução dos capitais e juros. Como Gutenberg não podia pagar a alta soma, Johann Fuster apoderou-se de todo o equipamento da oficina. Como Gutenberg não tinha hábito de datar e assinar seus trabalhos, pouco se sabe o que foi impresso naquela época. Segundo os astrônomos, o calendário se refere ao ano de 1448. Diante de alguns fracassos, você pensa que Gutenberg desistiu? Não, senhor. Ele prosseguiu com suas atividades tipográficas, embora com uma oficina menor. Sua nova tarefa era imprimir a Bíblia. Após imprimir as primeiras páginas da Bíblia, surgiu dificuldades, sendo necessário reduzir os custos, dividindo em 2 colunas, pois tudo foi vendido. Hoje, alguns exemplares encontram aí à disposição para visita, na Biblioteca Nacional de Paris e a outra na New York Public Library. Enquanto trabalhava na impressão da Bíblia, Gutenberg imprimiu outras obras, entre elas a Carta de Indulgência, em 1451. Gutenberg teve o mérito de ter introduzido e criado na Europa o primeiro sistema de impressão de tipos móveis de metal, chumbo e estanho. A tipografia que inventou permaneceu inalterada até o século XX. Em 1465, Gutenberg conseguiu a proteção da corte da Mogúncia do conde Adolfo de Nassau, que o nomeou membro vitalício de sua corte, recebendo uma pensão para o seu sustento, cargo que pouco aproveitou, tendo morrido 3 anos depois. Johannes Gutenberg faleceu em Mogúncia, Alemanha, no ano de 1468. Aula de Geografia, com o tema O que causa o aquecimento global. O objetivo é conhecer os fatores que causam o aquecimento global e entender como reduzir esses fatores para tornar nosso planeta um mundo melhor para se viver. Efeito estufa. Algo natural, se não houvesse o efeito estufa, não haveria vida na Terra. A capacidade natural que a Terra tem de armazenar calor emitido pelo Sol. Um processo natural, bom e necessário para a nossa vida. Com essa ação, a Terra fica em temperatura de 15 graus Celsius, necessário para a vida. Temos 2 gases principais do efeito estufa: o dióxido
de carbono e o metano. A capacidade de reter e armazenar esse calor. O aquecimento global é o aumento anormal da temperatura média, provocada pela sociedade humana. Significa que é provocado por nós. O IPCC, uma ONG que estuda e avalia as mudanças climáticas, aponta que, no últimos 50 anos, a temperatura média global aumentou 1 grau Celsius. A ação humana vem provocando grandes mudanças na composição da atmosfera. Os últimos 50 anos, as revoluções industriais são grandes marcos para começarmos a presenciar a alteração climática. As mudanças climáticas. As mudanças climáticas são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas acreditam que a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Sem o efeito estufa, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Vamos compreender através da imagem. Tópico 1. A radiação solar atravessa a atmosfera. A maior parte da radiação é absorvida pela superfície terrestre, aquecendo-a. Parte da radiação solar é refletida de volta para o espaço, pelas nuvens e pela superfície terrestre. Crianças, prestem bem atenção nas cores, tá? A cor amarela a professora já citou, agora a cor laranja, cor de abóbora, certo? Agora vamos explicar a parte 3, que é a vermelha. 3. Parte da radiação infravermelha, que é o calor, é refletida pela superfície da Terra, mas não regressa ao espaço, pois é refletida de novo e absorvida pela camada de gases de efeito estufa que envolve o planeta. O efeito é o aquecimento da superfície terrestre. O efeito estufa, ele permite que o calor gerado pelo raio do sol seja retido, como se fosse um cobertor sobre o planeta aí, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em floresta e da queima de combustíveis fósseis, como petróleo, que abastece os carros, e gasolina e óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como gerados a partir das fazendas e criações de gados. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase a 1 grau Celsius. Com o ritmo que levamos atualmente, as previsões de que a temperatura do planeta pode aumentar 4 graus Celsius até 2100. Com isso, pode impactar mais o meio ambiente, trazendo sérios problemas para os seres humanos, provocando o derretimento das geleiras, o aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, causando secas prolongadas, causando tempestades, furacões, afetando a produção agrícola e ameaçando as espécies animais e vegetais. Os países que mais emitem gás poluente no planeta é a China e os Estados Unidos. Todos os países devem comprometer
a reduzir o desmatamento, priorizar o transporte público de qualidade, reduzir a produção de lixo, né? Fazendo aí suas reciclagens e etc, né? Sabendo que cada um precisa fazer sua parte para tornar nossa Terra um planeta bem para se viver. Aula de Educação Socioemocional com o tema Frases Motivadoras. O objetivo é transformar seus sonhos em metas, ser grandes vencedores, não desistir e saber que o segredo está nas pequenas coisas. Estamos concluindo nosso 5º ano, distante, porém juntos. Nesse ano, devemos levarmos para a vida que nem tudo está perdido. Quando temos vida, há esperança de lutarmos para chegarmos num só objetivo. Não foi um ano fácil, mas possamos levar de lição de vida que não devemos desistir jamais. Sempre há uma solução. Devemos seguir em frente, mesmo quando o mundo estiver em crise, e que fiquem marcado em nossas memórias um aprendizado novo. Não devemos achar um culpado, e sim uma solução. Se der medo, finja que tenha coragem. E nunca se esqueçam, crianças, a produtividade não significa estudar mais. Estudar mais não significa estudar melhor. A produtividade significa fazer as mesmas coisas em menos tempo e com maior qualidade, certo? É isso aí, crianças. Nossas aulas vão ficando por aqui. Atente-se nas explicações que estão sendo propostas nos vídeos, com cuidado, zelo, capricho, qualidade em seus deveres e não se esqueçam de registrar sua presença e dúvidas. Caso surgir dúvidas, entre em contato no WhatsApp do colégio. Fiquem todos com Deus. IPGEC 2020, um colégio com muito mais emoção. Tchau, crianças, e até nossa próxima aula.